Olá pessoal, tudo bem? Bloco 3, a terceira parte, a parte final da resolução da prova da Petrobras do ano de 2023 para o cargo de técnico em segurança do trabalho feito pela banca Sebrasp. Essa aqui é a nossa parte 3 e é coisa boa, tá? Nós já temos o gabarito preliminar, que é aquele gabarito inicial, aquele gabarito que é passível de recursos, né? Você tem como argumentar com a banca se você não concordar com o gabarito preliminar. E aí ela vai avaliar e, na maioria das vezes, ela vai dizer que não, que ela que está certa, mas em algumas situações você pode convencer a banca de que a banca cometeu um equívoco e ela pode anular a questão ou alterar o gabarito. E isso é muito interessante para você que errou a questão, certo? Então, vou explicar um pouquinho sobre os recursos, que eu imagino que boa parte do pessoal que está assistindo esse vídeo seja ainda iniciante na área de concursos públicos. A banca ela coloca o gabarito preliminar, você vai fazer uma análise comparando as suas respostas com a resposta padrão da banca, e aí você pode fazer essa argumentação. E aí você pode convencer ou não, tá? Ou não, a banca de que ela cometeu um equívoco. E aí ela pode anular a questão ou ela pode mudar o gabarito de certo para errado, de errado para certo, tá? Tudo bem? Então vou trazer para vocês não só a resolução, mas como eu estava fazendo nos vídeos anteriores. Estou trazendo também a referência. Estou mostrando para vocês de onde foi que eu tirei a resposta. Perfeito? Isso pode servir para você argumentar com a banca caso você queira interpor algum recurso. Outra coisa importante é que nos dois primeiros vídeos ainda não havia saído o gabarito. Então, eu fiz os dois vídeos sem o gabarito em mãos, o gabarito preliminar da banca. O primeiro vídeo 100%, nenhum recurso, tá? Nenhum recurso, tudo igual foi apresentado. O segundo vídeo, que saiu agora recentemente, poucas horas atrás, esse segundo vídeo, quando eu gravei, ainda não havia saído o gabarito, mas ainda deu tempo de, na edição, colocar lá um alerta de recurso. Tem uma questão lá que é passivo de recurso. Se você acertou a questão, tranquilo, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, se você errou, você não tem nada a perder fazendo a argumentação, inclusive eu cito lá qual é a argumentação, para que você consiga interpor seu recurso e, quem sabe, anular aquela questão que porventura você tem errado. Ou então, alterar o gabarito, que é melhor ainda, tá? É melhor ainda. Vamos continuar aqui? Bloco 3, já fiz minhas considerações iniciais, vamos fechar essa prova com chave de ouro. A terceira parte aqui da nossa prova fala assim, ó. A palavra ergonomia, a ciência do trabalho, deriva do grego ergon, que significa trabalho, e nomos, que significa leis. Ergonomia, ou fatores humanos, é a disciplina científica preocupada com a compreensão das interações entre humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica a teoria, princípios, dados e métodos para projetar, a fim de otimizar o bem-estar humano e desempenho geral do sistema. Esse blá 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 todo aqui é só uma introdução para dizer que a gente vai ter questões sobre a NR17. Vamos lá. Considerando as informações apresentadas, julgue os itens com base nos conceitos relacionados à ergonomia e à NR17 do Ministério do Trabalho e da Previdência. Então, eu queria mostrar para vocês que as referências dessa parte aqui vai ser ó, a NR17 e conceitos gerais de ergonomia. Vamos lá? Vamos com muita calma, porque tem algumas cascas de banana por aqui. Questão 88 fala assim: um trabalho que pode ser executado tanto em pé quanto na posição sentada deverá ter o seu posto de trabalho planejado para ser realizado em pé. Vamos lá. Pode ser realizado em pé ou sentado. Aqui está dizendo que se puder ser em pé ou sentado, o posto deve ser planejado para trabalhar em pé. Por que motivo? Vamos ver aqui, ó. Segundo o enunciado, diz assim: que colocar aí para ser realizado, planejar para ser realizado em pé, tem o intuito de proteger o sistema circulatório do trabalhador, significativamente prejudicado quando ele está na posição sentada. Olha a justificativa do examinador. Ele diz, olha, é melhor a gente priorizar a posição em pé, porque a posição sentada, ela prejudica o sistema circulatório do meu trabalhador. Isso é absurdo, tá? Nosso item está errado. E de onde foi que eu tirei isso? Tá aqui o item 17.6.2, lá da NR17, que é a nossa referência nessa questão. Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância de posições. Uma coisa que eu sempre costumo falar, quando eu falo de ergonomia, é que não existe nenhuma posição boa o suficiente para que você permaneça muito tempo.
Se você permanecer muito tempo deitado, sentado, em pé, pouco importa. Quando você passar muito tempo nessa mesma posição, ela vai gerar algum tipo de prejuízo para o trabalhador. Então, a ideia aqui, lá da NR17, é que o posto de trabalho seja projetado para alternância de posições, para que você mude de posição sempre que necessário. Tranquilo? Muito bom esse item. Questão 88 está errada. Próximo item é um recurso. Alerta de recurso, tá? Eu coloquei aqui em amarelo com fundo preto, porque talvez eu chame sua atenção. Essa aqui foi para chamar sua atenção mesmo, tá? A Sebrasp considerou as próximas duas questões como corretas. Vamos ver se elas estão corretas mesmo? Vamos lá. A questão 89 diz assim, ó. Para efeito de remuneração e vantagens, nas atividades de processamento eletrônico de dados, não se admite ao empregador estabelecer sistemas de avaliação dos trabalhadores envolvidos baseados em número individual de toques sobre o teclado. Exceto, olha essa parte final aqui, exceto no caso de convenções e acordos coletivos de trabalho que permitirem. Bom, pessoal, vamos lá. Se a gente for analisar com calma esse item aqui, nós vamos ver que sistema de avaliação de trabalhadores baseado em número individual de toques, esse item foi retirado. Isso aqui é da redação antiga da NR17. A gente já começa por aí. Ah, Caio, então quer dizer que a nova redação da NR17 não trata de remuneração e vantagens? Trata sim, mas ela trata de uma forma diferente, por isso que a questão 89 está errada. Ela trata assim, ó. Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho, para efeito de remuneração e vantagem de qualquer espécie, deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. Observou aqui? Sobre a saúde dos trabalhadores. Agora vamos ver. Essa parte final está dizendo assim, que ele não pode fazer um sistema de avaliação, exceto se tiver no acordo ou na convenção coletiva. Se tiver na CCT ou no ACT, aí ele pode. Negativo. Esse aqui não é o argumento para que se coloque um sistema de avaliação de desempenho. O argumento é que eu posso ter um sistema de avaliação de desempenho, observe o que está dizendo aqui na NR17, eu posso ter um sistema de avaliação de desempenho, mas qual é o requisito que eu tenho que atender? O requisito que eu tenho que atender é que esse sistema de avaliação de desempenho leve em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. É isso que eu tenho que avaliar quando eu for implantar um sistema de avaliação de desempenho. Eu não tenho que avaliar se ele está no acordo ou na convenção coletiva de trabalho. Esse é um excelente argumento. Se você acertou essa questão, tranquilo, tranquilo. Torça para que o Sebrasp não anule ou altere o gabarito. Agora, se você errou essa questão, irmão, vai com os dois pés, viu? Vai com os dois pés, coloca esse argumento aqui e trata a respeito disso. A Sebrasp raramente dá o braço a torcer, mas quando faz... Olha, observe, a prova do Sebrasp, como tem aquela questão do ponto negativo, do -1, quando você erra, quando você consegue alterar um gabarito, você sobe 2 pontos. Já observou isso? Porque além de você não ter errado, você não errou, você ainda acertou. Então você tira aquele -1 e ainda ganha mais 1 ponto. Você sobe 2 pontinhos lá na tua classificação, lá na tua pontuação geral. Vamos continuar porque tem mais um alerta de recurso. A próxima questão é a questão número 90. Ela diz assim, ó. Em locais de trabalho onde se executam tarefas que demandem atenção constante, recomenda-se o índice de temperatura efetiva entre 20 e 23 graus e a umidade relativa do ar mínima de 40%. Olha que coisa legal! E aí, pessoal, esses números são bem familiares, né? A quem trabalha há algum tempo com segurança do trabalho, como é o meu caso, o caso de muitos de vocês que estão assistindo, a gente já viu esses números na redação antiga. Na redação antiga da NR17. A NR17 hoje não traz mais esses números aí. Vamos ver o que é que está falando aqui sobre as tarefas que demandem atenção constante. A nosso item está errado por causa disso aqui, ó. Está falando lá no item 17.8.4 que nos locais de trabalho em ambientes internos onde sejam executadas atividades que exijam manutenção da solicitação intelectual e atenção constantes, olha aqui, atenção constantes, igual está falando aqui na nossa questão. Quais são as recomendações? Devem ser adotadas medidas de conforto acústico e conforto térmico. E aí você me pergunta, tudo bem, Caio, mas que condições são essas aqui de conforto térmico? Será se não está certo esse 20 a 23 graus que está falando a nossa questão 90?
Não, não tá. Eu deixei aqui os únicos dois subitens que tratam da parte quantitativa, tem números. Vamos ver aqui, ó. O primeiro que tem número é o conforto acústico, certo? Conforto acústico será de 65 decibéis. No nível de pressão sonora contínuo, equivalente ponderado em ar e no circuito de resposta slow, resposta lenta, né? Pronto, a primeira parte quantitativa está aqui. Está falando de conforto acústico? Não é a nossa questão. A nossa questão é esse item de baixo, que diz assim, ó, a organização deve adotar medidas de controle de temperatura, velocidade do ar e umidade. Olha aqui, temperatura e umidade estão nesse item. Com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, observando-se o parâmetro da faixa de temperatura do ar entre 18 e 25 graus. Para ambientes climatizados. Observou aqui? Eu vou trocar aqui esse apontador do mouse pela canetinha, né? Que eu queria mostrar para vocês esse item. Tá falando agora entre 18 e 25 graus. E tá falando de 65 decibéis. Para as atividades que exijam atenção constante, só existem essas duas variáveis quantitativas. A parte do conforto acústico e a parte do conforto térmico. Aquele blá 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 que tinha antigamente, falando, umidade relativa do ar de 40% e tal, não existe mais. Redação antiga, nessa aqui, o examinador comeu mosca. Então, se você acertou, torça para não ser anulado. Mas vai ser anulado, lógico que vai. Mas, e se você errou essa questão, mais uma vez, vá com os dois pés, viu? Tem um bom argumento, tem um excelente argumento aqui dentro da NR17, nesses itens que eu estou citando aqui do lado. Vamos continuar? Vamos lá. Tem muito mais questão aqui. Agora vamos mudar de assunto, vamos sair da ergonomia. Vamos falar de CONAMA. CONAMA, parte ambiental agora. A resolução CONAMA, número 398 de 2008, dispõe sobre o conteúdo mínimo do plano de emergência individual, que eu chamo de PEI, tá? O PEI é esse plano de emergência individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional. Olha que nome estranho, né? Nome gigante aqui. Originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares e orienta a sua elaboração. Observou que é um blá 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 que não serve para nada, só para dizer que vamos falar sobre a CONAMA 398 de 2008. A questão 91 diz o seguinte: a referida resolução exige que os portos... Acabei digitando errado aqui, tá, pessoal? São os portos. Eu tive que digitar a prova toda, porque não tinha saído a prova ainda. Então eu tive que digitar a prova toda, que me mandaram escaneada. Vamos lá. A referida resolução exige que os portos organizados disponham de planos de emergência individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional. Mas exime as instalações que não operem com carga de óleo de considerar cenários acidentais de poluição de óleo por navios. O que é que ele está querendo dizer? Que texto estranho, né? Está falando o seguinte, segundo esse item, o item 91, está dizendo que os portos organizados eles têm que fazer o plano de emergência individual. Mas está dizendo aqui que se esse porto, se essa instalação não operar, observa aqui na parte de baixo, ó, se ela não operar com carga de óleo, tá? Ele exime, ele dispensa, tá? O plano dispensa, ele diz, ó, já que essa instalação não opera com óleo, eu dispenso, eu não preciso, tá? Não preciso considerar os cenários com poluição de óleo por navios. Não precisa. Por quê? Porque não trabalha com óleo, não opera com óleo, eu vou dispensar. Você acha mesmo que o plano de emergência individual vai dispensar? De jeito nenhum. Olha o que é que está dizendo lá na CONAMA 398. Nosso item está errado, tá? Porque está dizendo isso aqui, ó. Os portos organizados, instalações portuárias, terminais, estaleiros, mesmo aqueles que não operem, ó, mesmo se não operar com carga de óleo, deverão sim considerar os cenários de poluição por óleo. Tem sim que considerar, mesmo aqueles que não operem. Tá deixando bem claro aqui, ó, mesmo aqueles que não operem. Então, portos organizados, mesmo que não operem com carga de óleo, eles têm que considerar essa poluição por óleo lá nos planos, entendeu? Lá no plano de emergência individual. Vamos continuar? Muita questão chegando, questão 92. Observe aqui que ainda estamos falando do PEI, tá? Ainda estamos falando do plano de emergência individual. Questão 92 diz que um empreendedor
precisará reavaliar o plano. Reavaliar você entende como revisar o plano, né? Atualizar, dar uma revisão para saber se está atualizado. O empreendedor precisará reavaliar o plano de emergência individual quando a análise de risco da instalação recomendar e sempre que a instalação sofrer modificações físicas capazes de afetar os seus procedimentos. Vamos ver se essas duas situações elas ensejam uma revisão do plano de emergência individual? Lógico que sim. Está lá no PEI. Está dizendo o seguinte, o plano de emergência individual, lá no artigo 6º, né, está dizendo que esse plano deverá ser reavaliado, né, lembrando aqui que reavaliar é revisar, pelo empreendedor nas seguintes situações. Aí ele te dá 4 situações. Vamos ver aqui se entre essas 4 situações tem as duas que ele falou em cima aqui na nossa questão. Está dizendo aqui, ó, quando a atualização da análise de risco da instalação recomendar, olha aqui, condiz com o que está dizendo na questão 92, e sempre que a instalação sofrer modificações físicas. Boa! Também está dizendo isso na questão 92, por isso ela está correta de acordo com o artigo 6. Artigo 6 lá do nosso plano de emergência individual. Observa aqui que a questão colocou 2 situações em que precisa reavaliar. Tá certinha. Mas existe mais outras 2 que, se também ocorrerem, também ensejam a reavaliação do plano de emergência individual. Quando são essas situações? Quando a avaliação de desempenho recomendar e em outras situações, desde que justificado tecnicamente. Perfeito? Então são 4 as situações que vão gerar necessidade de reavaliação do PEI. Continuando aqui, agora vamos para a questão 93. Mas antes da questão 93, temos esse texto gigante. Vamos lá. O sistema de comando de incidentes é uma ferramenta que visa gerenciar incidentes de forma padronizada, por meio da integração coordenada de recursos humanos, equipamentos, procedimentos previamente estabelecidos e metodologias características para cada tipo de incidente. O intuito do SCI é estabelecer ações padronizadas de resposta a situações críticas. Quando bem empregado, ele aumenta a efetividade dos serviços de comando e de resposta e o seu sucesso fortalece a segurança dos agentes envolvidos. Com isso, diminui-se o risco de perdas de vida e patrimoniais e se mitigam, ou até mesmo se evitam, impactos ambientais significativos. Perfeito? Agora, depois desse texto, que não vai servir para nada, vamos ver a nossa questão. Acerca do SCI, julgue os itens que se seguem. Temos mais um alerta de recurso. Observa aqui, segundo esse alerta de recurso, o Sebrasp considerou a próxima questão como errada. Vamos ver se ela está errada mesmo? Vamos ver? Observa, toda vez que eu colocar esse alerta de recurso, é uma possibilidade, não é uma garantia, é uma possibilidade de você argumentar com a banca para tentar ganhar ali aqueles pontinhos valiosíssimos que podem custar a sua aprovação. Estou aqui para te ajudar. Vamos lá. Antes de continuar, já esquecendo, né? Nessa altura do vídeo, não pedi nenhum like ainda. Vamos lá, deixa aquele like. Você é inscrito no canal? Não é inscrito no canal? Vamos lá, inscreva-se no canal e clica no sininho. Tem muito mais questões vindo por aí. A gente já respondeu muitas questões aqui nos últimos anos e vamos continuar fazendo isso para ajudar você que quer a sua tão sonhada aprovação na área de segurança do trabalho com cursos da área de SST. Vamos ver que questão é essa e vamos ver qual é o argumento que você pode fazer com o Sebrasp, aproveitando que a gente ainda está no período de recursos, né? Começou agora. Questão 93 diz assim, ó. O comando de incidente é uma função responsável pelo gerenciamento do incidente e pela forma como esse deve ocorrer. Olha aqui, o comando de incidente é uma função, concordo, é uma das funções do SCI, tranquilo. E é responsável, é o comando de incidentes que é responsável pelo gerenciamento do incidente. E como esse gerenciamento vai acontecer? A banca diz que isso aqui está errado. Vamos analisar. Para que eu diga que uma assertiva está errada, eu vou analisá-la e tenho que achar um erro. Cadê o erro dessa questão? Pessoal, se você achou o erro dessa questão, coloque aqui no link na descrição, porque a banca colocou o gabarito como errado. Mas, eu não encontrei erro nenhum e eu vou argumentar. Então, para mim, ó, o gabarito que estava errado virou certo. Você que marcou correto, eu vou te mostrar qual o argumento para você entrar com a banca. Olha aqui. Segundo, lá o nosso livro que trata, o nosso manual do SCI, né? Que inclusive está o link aqui na descrição. Eu já deixei inclusive esse link lá na parte 1, tá? Na parte 1 aqui da resolução dessa prova. Diz o seguinte, que no SCI, o comandante de incidentes é quem assume inicialmente todas
todas as funções. Olha aqui, pessoal. Ele é responsável? Um cara que assume todas as funções? Lógico que um cara que assume todas as funções é responsável, pessoal. Lógico. Mas vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Ele assume, vou pegar a seta do mouse, ele assume todas as funções e vai delegando-as e desenvolvendo gradualmente uma estrutura modular, sem perder o seu alcance de controle. Olha, esse cara é responsável pelo gerenciamento do acidente. Ele é responsável. Vamos lá, ó. As funções são qual? São a função de comando, segurança, babá. Então aqui já está deixando claro que comando de incidente é sim uma função. É uma das funções. Isso aqui a gente não tem mais dúvida. A gente também tem aqui que esse cidadão que exerce o comando de incidentes, que é o comandante de incidentes, ele é responsável sim pelas atividades. Ah, Caio, mas é ele que escolhe como é que vai se decorrer isso aqui? Lógico que é. Ele que vai fazer a delegação gradualmente, escalando de forma gradual. Se for mais complexo, ele vai desenvolvendo novos módulos, ele vai delegando para as outras pessoas, mas sempre sendo responsável pelo gerenciamento total. Quer que eu te mostre outro ponto desse mesmo livrinho aqui, que deixa isso muito claro? Esse ponto aqui, pessoal, ó. Durante o atendimento de um incidente, o comandante do incidente, que é quem exerce a função de comando, né? O comandante de incidentes inicialmente desempenha todas as funções. À medida que o incidente cresça em magnitude ou complexidade e necessidade pessoal, aí o comando de incidentes ele pode ativar algumas seções e designar responsáveis para dirigi-las. Observe que ele faz uma delegação, mas ele continua sendo o coordenador, o gerenciador do incidente. Observa aqui que o comando de incidente, ele é uma função e ele é responsável pelo gerenciamento e é ele que mostra, ele que gerencia a forma como vai ocorrer. Perfeito? Então, esse aqui é o argumento da questão número 93. Se você errou essa questão, entra com recurso aí. Vamos ver se a banca Sebrasp consegue fazer alguma alteração entre o gabarito preliminar e o gabarito definitivo aqui nessa questão. Vamos continuar, mais uma sobre SCI, mais uma sobre o sistema de comando de incidentes. Está dizendo assim, ó, a utilização de terminologias padronizadas é um princípio do SCI que busca trazer clareza de comando e agilidade às respostas necessárias no caso de ocorrência de um incidente. Muito bom, muito bom. Certinha a questão 94, que está dizendo aqui que a terminologia comum é sim uma função e ela serve justamente para isso. Observa aqui, ó, nomes comuns para os recursos, instalações, funções e níveis do sistema organizacional. Ou seja, a terminologia é padronizada justamente para trazer uma clareza na comunicação. Muito bom, muito bom. Vamos continuar aqui. Ainda tem muita questão. Ainda tem até a questão 100, vamos fazer a 95 agora. Mas como sempre, antes da questão 95, temos um texto. Vamos embasar o nosso texto aqui. O Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos, o P2R2, criado pelo Decreto Federal número 5.098 de 2004, tem por objetivo prevenir que acidentes com produtos químicos perigosos aconteçam e aprimorar as ferramentas de preparação e resposta a emergências químicas no Brasil. A respeito do P2R2, julgue o próximo item. Vamos lá, item 95. São diretrizes estratégicas do P2R2 a constante utilização das medidas de prevenção que evitem acidentes com produtos químicos perigosos. Calma aí. Vamos dividir isso aqui. Vamos pegar a canetinha e vamos dividir isso aqui. Está dizendo que são diretrizes estratégicas do P2R2. Aí nós temos aqui a nossa primeira diretriz, que é a constante utilização das medidas de prevenção que evitem que acidentes com produtos químicos perigosos aconteçam. Segundo o enunciado, essa aqui é a nossa primeira diretriz. Segunda diretriz que ele está dizendo aqui no enunciado é que a adoção de procedimentos que impeçam a ação do governo distrital, estadual e municipal, olha aqui, ó, impeçam a ação dos governos distrital, estadual e municipal, uma vez que a legislação ambiental é privativa do governo federal. Então, essa aqui, segundo esse item, é a nossa segunda diretriz estratégica. E a definição das responsabilidades dos agentes públicos e privados em caso de ocorrência de acidentes com produtos químicos perigosos. Então, esse item aqui está trazendo, segundo ele, três diretrizes estratégicas que estão lá no P2R2. Mas observe aqui, essa última, tudo bem, essa aqui que fala de definição de responsabilidades, essa aqui está ok. Mas essas duas primeiras não faz sentido, pessoal.
Diretriz estratégica, atualização de medidas preventivas. E essa outra aqui fala que a adoção de procedimentos que impeçam os governos distrital, estadual e municipal de fazer alguma coisa. Não. Nosso item está errado, tá? As diretrizes estratégicas do P2R2 estão lá no artigo 3º desse documento. Olha aqui, ó, são essas diretrizes aqui, diretriz da 1 até a diretriz 9. Inclusive, eu não vou ler todas elas, mas você pode dar um pause no vídeo e dar uma lida direitinho. Você vai encontrar aqui essa nossa a última diretriz estratégica, né, citada no enunciado, que fala sobre a definição de responsabilidades e tudo mais. Ela é o nosso item 5, tá vendo? Item 5 do artigo 3 lá do P2R2. Agora as outras é invenção do examinador para deixar a nossa assertiva errada. Então, mais um item errado. Vamos continuar que ainda tem muito mais. Agora, vamos falar sobre o Decreto 10.950 de 2022. E antes que comece os comentários, eu queria fazer uma observação. No edital de lançamento desse concurso, não estava constando o Decreto 10.950 de 2022 para ser estudado. E aí muita gente falou comigo: E Caio, as questões que estão no final da prova, né, a questão 96, 97, 98, 99 e 100, imagina aqui, ó, 5 questões, estão tratando de um decreto, que esse decreto não estava no edital, eu não precisava ter estudado ele. Então, se eu não precisava, a banca não podia me cobrar. É aqui que você está errado. Calma. Pensa. Um detalhe. Você tem sempre que ficar atualizado. Se você vai fazer uma prova, você tem que ficar ligado na regra do jogo. Qual é a regra do jogo? O edital. O edital pode ser mudado. Você não sabia disso, não? Pois pode. Existe um negócio chamado de retificação de edital. A banca publica, olha, é uma informação oficial da banca. A banca publica uma retificação dizendo assim, olha, esse assunto aqui do conteúdo programático eu não vou mais cobrar. Ou então ela diz assim, ó, esse assunto aqui do conteúdo programático eu vou acrescentar. E você que se vire para estudar. É aqui que está o negócio. Lá no edital, eles tinham colocado um outro decreto que não está mais valendo, tá? O decreto que está valendo agora, no lugar, em substituição, é esse decreto aqui, decreto 10.950 de 2022. Ele substituiu o antigo. Aí o que foi que a banca fez? Lá no dia 30 de março, observa, 30 de março, a tua prova foi, que dia? Foi no dia 30 de abril. 30 de abril. Você tinha um mês. Então, um mês antes da prova, a banca foi lá e colocou: não vamos mais cobrar aquele decreto que é antigo, vamos agora cobrar o 10.950 de 2022. Então, quem estava esperto foi e estudou o decreto atualizado, o decreto que fala sobre a nova redação, a redação atualizada, né, desde 2022, do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas de Jurisdição Nacional, que a gente chama carinhosamente de PNC. Tá? O PNC foi alterado em 2022 e a nova redação é que está sendo cobrada. Vamos ver aqui o que é que está dizendo. Esse decreto busca fixar responsabilidades, estabelecer estrutura organizacional, diretrizes, procedimentos e ações visando a permitir a atuação coordenada de órgãos da administração pública e também das entidades públicas e privadas na ampliação da capacidade de resposta em incidentes de poluição com óleo que possam afetar as águas sob jurisdição nacional, minimizar os danos ambientais e evitar prejuízos para a saúde pública. A estrutura organizacional do PNC é integrada pelos seguintes agentes: Autoridade Nacional, Grupo de Acompanhamento e Avaliação e Rede de Atuação Integrada. Para que tem esse texto aqui? Só para a gente perder tempo. Só para isso. Sebrasp sempre faz isso quando ela vai introduzir algum item novo, né? Algum assunto novo na prova. Então, vamos ver aqui, ó, com relação ao que é conceituado e estipulado no decreto 10.950, julgue os itens subsecutivos. Agora sim, vamos para a questão número 96. Questão 96, 97, 98, 99 e 100 vão tratar desse mesmo decreto. Observa o peso que o Sebrasp deu para esse item, para esse documento. Vamos lá. Questão 96. As ações de respostas são aquelas destinadas a avaliar, conter, reduzir, combater e controlar um incidente de poluição por óleo, incluídas as ações adotadas para recuperar uma área atingida. Observe que aqui a banca está te dando um conceito. Qual o conceito de ações de resposta? Aí ela está dizendo que é a ação de resposta. E esse conceito está correto, tá? O conceito está correto. Inclusive, lá no item 2, lá no artigo 2 desse nosso documento, desse nosso decreto 10.950,
está dizendo quais são os conceitos. E o primeiro conceito que o artigo 2º desse documento esclarece é o conceito de ação de resposta. Olha aqui o inciso 1. Ação de resposta é qualquer ação destinada a avaliar, conter, reduzir, combater ou controlar um incidente de poluição por óleo. Observou aqui? É igualzinho, é igualzinho. Então, nosso item está correto. Questão 97. Poluidor é um equipamento que, em razão de algum problema no seu funcionamento ou negligência do responsável pela operação, gera um incidente de poluição de óleo. Olha aqui, o poluidor é um equipamento. O equipamento faltou manutenção nele lá, ele tem algum problema e ele está poluindo. Não, pessoal, né? Poluidor é uma pessoa, tá? Poluidor é uma pessoa, não é um equipamento. Nosso item está errado. Mais uma tirada lá do artigo 2º do nosso decreto. Olha o que está dizendo no artigo 2º. Que poluidor é uma pessoa. Pessoa física ou pessoa jurídica, né? Pode ser uma empresa também. Então, o poluidor é uma pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável de forma direta ou indireta por um incidente de poluição por óleo. Esse é o poluidor, segundo o nosso glossário. Tem um glossário lá no artigo 2º. Esse glossário é cobrado em muitas provas. Então, fique atento quando você for estudar esse decreto, porque eu estou mostrando aqui para vocês as duas primeiras questões sobre o decreto. Já foi sobre conceitos. Já foi sobre conceitos. Então, é muito bom você analisar isso. Item 98. Questão 98 diz que as águas de portos são consideradas águas marítimas sob responsabilidade jurisdicional somente quando elas forem oriundas do mar. Quando elas são oriundas de rio, ela é considerada águas interiores. Vamos entender aqui o que é que o examinador quer dizer. Ele está dizendo assim, ó, as águas de portos, se ela for oriunda do mar, ela vai ser água marítima. Se ela for oriunda do rio, vai ser água interior. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui qual a classificação das águas dos portos? Esse item está errado, por quê? Porque está dizendo lá no artigo 3º que são consideradas águas sobre jurisdição nacional interiores. Quais são as interiores, pessoal? Tem aqui as compreendidas na costa, bababá. Olha aqui o item B, B de bola. Está dizendo que são consideradas interiores as águas dos portos. E pronto. Nem pergunta se a água é de origem do mar ou é de origem do rio. Não. Se é uma água de portos em geral, tá? Elas são consideradas águas sob jurisdição nacional interiores e não marítimas. Não são marítimas, em situação nenhuma. E aqui o examinador está dizendo que tem situação que é considerada marítima, tem situação que é considerada águas interiores. E não, ela sempre vai ser considerada águas interiores, segundo o artigo 3º, tá? Inciso 1º, a linha B, lá do nosso decreto. Vamos continuar agora falando sobre a questão 99, já chegando ao fim aqui do nosso vídeo. Questão 99 fala assim: para fins do PNC, a função de autoridade nacional é exercida pelo ministro de Estado do Meio Ambiente. Opa, quem é autoridade nacional segundo o PNC? É o ministro do Meio Ambiente? É isso mesmo, é o ministro do Meio Ambiente, item corretíssimo. Segundo o nosso PNC, está dizendo aqui que para fins desse PNC, a função de autoridade nacional, que trata o inciso 1º do caput, será exercida pelo ministro de Estado do Meio Ambiente. Olha aqui, ministro de Estado do Meio Ambiente, igual está falando na questão 99. Então, temos mais uma correta. Vamos agora para a nossa última questão da nossa prova, última questão desse vídeo e última questão da prova da Petrobras, da nossa prova específica que a gente está resolvendo aqui em 3 blocos. Antes de fazer essa questão, vamos só mais uma vez, deixe seu like, inscreva-se no canal e clica no sininho, tá? Esse blá 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 você já conhece. Então, a história do like aqui, pessoal, é que se você der like, vai gerar uma relevância aqui no nosso vídeo, vai ajudar o nosso canal. E é muito bom fazer isso aqui por vocês, tá? Vamos lá. Questão número 100. Questão 100 fala assim: os órgãos e as entidades integrantes da estrutura organizacional do PNC não precisam incluir na previsão de seus orçamentos financeiros recursos financeiros específicos para o cumprimento das suas atribuições. Está dizendo que eles não precisam incluir lá no orçamento dinheiro, recurso financeiro, né? Recurso financeiro para poder cumprir as atribuições do PNC. Por quê? Pois os incidentes com óleo não são previsíveis e os recursos podem ser obtidos a partir de créditos suplementares aprovados em caráter de urgência pelo Congresso Nacional. Olha aqui, ele está falando que os órgãos não vão precisar ter recursos, separar recursos para isso, né, para atender às atribuições do PNC, e ele ainda te diz o porquê aqui. Ele está dizendo, sabe por quê?
Porque esse dinheiro não é para cuidar de algum incidente com óleo? E os incidentes com óleo nem são previsíveis, para que você vai separar dinheiro para isso? O examinador está tentando te convencer que isso aqui está certo, você observou? Ele te diz um negócio e ele ainda tenta te convencer aquilo. Tá erradíssimo, tá? Tá erradíssimo. Olha aqui o que diz o artigo 25. O artigo 25 do PNC fala assim, ó: os órgãos e entidades integrantes da estrutura organizacional do PNC, em articulação com o Ministério da Economia, incluirão na previsão dos seus orçamentos recursos financeiros específicos para o cumprimento de suas atribuições previstas nesse decreto. Ou seja, tem que separar dinheiro sim, tem que ter dotação orçamentária sim, caso tenha algum incidente com óleo. Ah, mas o examinador está dizendo aqui que eles não são previsíveis, eu vou gastar dinheiro com isso, eu vou separar, melhor dizendo, dinheiro para isso? Vai sim. Vai sim, tem que constar lá no orçamento. Então aqui hoje nós fechamos a nossa prova, fechamos o vídeo 3. Eu espero que você tenha gostado dessa revisão, desse comentário, né, dessa prova. Inclusive, eu comecei a fazer ele a partir do momento que eu consegui pegar essa prova em mãos, né? Aí eu consegui começar a comentar e fazer em tempo hábil esses 3 vídeos para vocês. A prova aconteceu no domingo, hoje é quarta-feira, são mais ou menos umas 6 horas da manhã. Conseguimos gravar todo esse vídeo. Os 3 vídeos argumentados com todo o embasamento teórico para ajudar você naquelas que você julgar que precisa fazer recurso, para você fazer o seu recurso e ir atrás da sua pontuação. Eu desejo a você muita sorte, não só nesse certame, mas em todos os outros que você vier a fazer na sua vida. Muita gente faz um concurso e depois começa a fazer outro e vai mudando de cargo, vai mudando de colocação. Para mim, o concurso público é verdadeiramente uma das maiores formas, uma das melhores formas de ascensão social. Para mim, eu não estou dizendo que é a única, mas com certeza é uma das melhores. Confio muito no concurso público e confio muito em você, na sua capacidade de melhorar com o tempo e de não desistir. Um grande abraço para você e bons estudos.